Olá, eu sou Jackson do Nascimento. Esse vídeo é o PCC da disciplina de História da Educação. O tema proposto é revisitando a história e projetando perspectivas futuras. Eu vou começar esse vídeo falando a respeito da educação na Grécia Antiga, ali pelos séculos V e IV antes de Cristo. Os principais pensadores da Grécia são Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates utilizava a maiêutica, sempre devolvia uma pergunta com uma outra pergunta. Sócrates se dizia um parteiro que fazia seus alunos parirem ideias pela dialética, ou seja, através do debate e do diálogo. Platão, que foi discípulo de Sócrates, que escreveu os pensamentos de seu mestre, criou uma escola e a chamou de academia. Utilizava o idealismo, que é, a grosso modo, a crença de que as ideias que movem o mundo. Aristóteles foi discípulo de Platão, ensinava andando, o que viria a ser chamado de método peripatético. Aristóteles cria uma escola e a chama de liceu. Ele também aprimorou o método dialético, em que há o debate de uma tese, o contraditório, que seria uma antítese, para então chegar numa conclusão que seria a síntese. Aristóteles faz então um contraponto a Platão, voltado mais para o realismo que para o idealismo. Podemos observar que estava posto então o conceito de cidadania, onde os cidadãos votavam, escolhiam e decidiam os destinos da nação. A Grécia cria o conceito de paideia, que é a formação de um cidadão pleno nas mais diversas esferas e que será útil então para aquela sociedade. Houve uma guerra entre Esparta e Atenas, principais cidades-estados da Grécia. Esparta era uma cidade-estado onde seus cidadãos eram educados militarmente e tinham uma educação obrigatória e pública. Já em Atenas, a educação era voltada para o intelecto, não era obrigatória e não era pública. O conflito entre essas duas grandes cidades se deu pelo propósito de dominação do Peloponeso, que é uma extensa península ao sul da Grécia. A guerra enfraquece a Grécia. Atenas se rende a Esparta, que dissolve o modelo democrático e implanta um governo autoritário. Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, que teve como seu tutor Aristóteles, domina então toda a Grécia. Com a morte de Alexandre, a Grécia se enfraquece e é dominada pela República Romana sob Júlio César, e posteriormente pelo primeiro imperador romano Otávio Augusto, em que a democracia grega é definitivamente encerrada. A Idade Média. Um período que durou aproximadamente 1000 anos, no contexto em que a estrutura da base social estava sob o domínio da Igreja, e a educação passa a ser pautada na fé. A sociedade da época tinha como modelo econômico a produção agrícola, o artesanato. A hierarquia social se dividia entre a nobreza e o clero, e também o povo. A Igreja obteve esse poder basicamente porque o Império Romano estava muito fragmentado. Em seu território havia povos diversos, principalmente os germânicos ou bárbaros. Oficialmente, o Império estava dividido entre oriental e ocidental. Em 312 d.C., Constantino, que era o imperador do Oriente, converteu-se ao cristianismo e instituiu a tolerância a essa crença dentro do Império Romano Oriental. Mas o poder da Igreja se consuma quando Teodósio o Grande, imperador do Ocidente em 380 d.C., oficializa o cristianismo como religião do Império. Como a medição de poder era por posses, especialmente por terras, a instituição igreja era uma das mais ricas da época. Além dos ritos definidos por Constantino, e o mais importante deles era o entendimento de que o Papa era o vigário de Deus na Terra. O poder político da igreja, então, aí é justificado. Na esfera espiritual, era justificado por essa explanação de Paulo de Tarso em suas cartas destinadas aos romanos, que está na Bíblia, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, que diz, abre aspas,
todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Fecha aspas. Com essa doutrina posta, a Igreja passa então a deter o monopólio do poder, tanto espiritual como material, pois como ela representa a ideia de Deus, o poder terreno está submetido às vontades da personificação de Deus na figura da Igreja Católica. A partir de então nós vamos ter ali pelo século II ao século V depois de Cristo a filosofia patrística, que tinha como objetivo a formação de novos sacerdotes para a Igreja, em que o processo de educação era voltado para o estudo da religião. Um dos filósofos da época, Santo Agostinho, diz que, abre aspas, toda a educação é uma autoeducação, que é possibilitada com a iluminação divina, fecha aspas. É como se, quanto mais dado às questões divinas, mais iluminação e sabedoria ou conhecimentos seria revelado ao indivíduo que já possuía dentro de si mesmo esses conhecimentos. Vamos falar agora da filosofia escolástica, que vai do século IX ao século XIV depois de Cristo. O método escolástico é o do aluno ouvinte, passivo. Os discursos longos faziam parte do modelo de ensino. Estudava-se principalmente a Bíblia, e o aprofundamento nas questões teológicas também foi uma das características marcantes dessa época. Destaque para São Tomás de Aquino, que assim como Santo Agostinho tinha uma ideia muito parecida, que era a de que o conhecimento está dentro, e trabalhada de forma correta pelo educador, pode se tornar uma potencialidade. No fim da Idade Média, em 1453, o início da Idade Moderna, Inácio de Loyola desenvolve um documento formal de como a educação deveria ser aplicada. Esse documento ficou mais conhecido como Ratio Studiorum, ou seja, Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus. Segundo um trabalho de estudo publicado no site da Universidade Estadual de Londrina sobre o Ratio Studiorum, desenvolvido por Ana Maria da Silva Toishima, Gilmar Alves Montagnoli e Dr. Célio Juvenal Costa, eles pontuam que, abre aspas, a respeito do método pedagógico dos jesuítas, tal plano educacional caracteriza-se por um manual prático com 467 regras, na sua última versão em 1599, que inclui todos os atuantes vinculados ao ensino, cujos elementos mais importantes de seu conteúdo abrangem a administração, o currículo e a metodologia, fecha aspas. Mais adiante, esse estudo identifica que, por ser esse um método essencialmente humanístico e combinado com os estudos científicos, buscando formar homens que soubessem pensar e escrever, o método repercutiu em muitas escolas da Europa. Nesse contexto, nós vamos ter também René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. Descartes, baseado na razão e na investigação, estrutura um método que ficou conhecido como paradigma cartesiano, onde se evolui gradativamente na aplicação do conhecimento, em que as disciplinas vão evoluindo do simples para graus mais complexos de conhecimento. Essa formulação é presente até hoje na base dos currículos educacionais. Vamos tratar agora do Renascimento, que são nos séculos XV e XVI depois de Cristo. Essa foi uma época de retorno aos primeiros pensadores gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um pensador importante e crítico da escolástica foi John
Amos Comenius, que diz, abre aspas, é necessário desenvolver um método de ensino em que professores lecionem menos para que os alunos possam aprender mais, fecha aspas. Aqui, nesse contexto, se dá o antropocentrismo em detrimento do teocentrismo, que ganha ainda mais força com o iluminismo, que é do século XVIII. No iluminismo há uma efervescência no que diz respeito à liberdade do homem. O homem agora tem o poder de escolha. A educação é laica, separada da religião. Se destacam os pensadores Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, esse último um dos precursores do método construtivista que coloca o aluno como centro do processo da aprendizagem através da interação. Na política, verificamos que a luta pela liberdade em termos de pensamento e a busca pelo direito de escolha em todas as esferas da vida culmina na tomada da Bastilha e dá-se então a Revolução Francesa. Já no século XX, aqui no Brasil, sob forte influência do iluminismo, é lançado em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Destaques para Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. No documento há uma passagem, página 196, na edição em que tive acesso, que preconiza as bases dessa nova educação, abre aspas. Dessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos é a atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo. Fecha aspas. Pensadores importantes que também enfatizaram prioritariamente o aluno como agente ativo nos processos educacionais, eu destaco Paulo Freire, que até em 2019 tinha o título de patrono da educação brasileira. Mas um projeto de lei de autoria do deputado federal Heitor Freire pode tirar esse título do pensador. O deputado conclui que, abre aspas, o modelo freiriano de educação é celebrado pela reversão, pela indisciplina, pela insubordinação do aluno perante o professor e continua. A péssima situação da escola brasileira revela por si só os resultados catastróficos da adoção dessa plataforma esquerdista de ensino. Fecha aspas. A fonte aqui é a agência Câmara de Notícia. Outro pensador que se destaca é Rubem Alves, outro grande pensador de meados do século XX, é também um grande representante dessa educação nova, voltada para a dialética, para a troca de experiências entre aluno e professor. Bom, concluindo agora o nosso trabalho, foi pedido que analisássemos um livro didático e eu escolhi esse livro, História Global, do Gilberto Coutrin. Tá? Ela é da editora Saraiva, ele é para o primeiro ano do ensino médio. Tá? Eu analisei esse livro e anotei algumas considerações. Nesse livro a gente percebe o construtivismo com contextualização da história, a problematização dos temas propostos, aprendizagem mediada e aprendizagem adaptativa, que está dentro dos moldes dessa educação nova que a gente tratou aqui na pauta do século XX. O primeiro ponto importante que eu observei, que o autor, numa parte do livro que chama Oficina de História, ele desenvolve atividades que promovem o diálogo da história com outras disciplinas. No mesmo box, a questão para vestibulares ou Enem, como também para fora do contexto escolar, sugestão de sites e filmes. Notei também um modelo dialético em um outro box do livro, em que o autor traz textos de outros historiadores ou pesquisadores, fazendo contrapontos ou complementos à interpretação apresentada. Então temos uma síntese, uma antítese
e o aluno, mediado pelo professor, poderá tirar suas conclusões do que foi exposto. A vasta representação dos povos tratados com imagens referente ao contexto histórico abordado. O autor estabelece relações entre o passado e o presente e há na seção projetos de ação interdisciplinar, propostas de ação que são atividades de pesquisas e experimentação. No capítulo 13 desse livro, que retrata os povos africanos, o autor leva os leitores a refletir, mostrando com imagem as produções artísticas, dentre outras, porque no período retratado esses povos eram vistos como selvagens. E logo após o autor faz uma explanação com o objetivo de evidenciar o preconceito como sendo responsável por essa classificação de selvagem, mostrando as multiplicidades culturais desses povos que foram desenvolvidas ao longo de milênios de história. Para concluir esse PCC, eu escrevi uma finalização que foge um pouco dessa narrativa mais técnica e tende a ser uma prosa poética em homenagem à educação. O título é História da Educação e sua ação transformadora. Em primeiro lugar, é preciso entender que o processo de educação esteve ligado ao longo do tempo às formas de governo e o modo como as sociedades observavam e entendiam a vida. A educação é e sempre será uma arma poderosa. Através dela, governos podem elevar-se, assim como, se aplicada em favor do indivíduo, podem ruir. A emancipação do homem se dá pelo conhecimento, pelo conhecer-se a si mesmo, evocando Sócrates. Afinal, a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento, como disse Platão. A educação tem raízes amargas, mas o seu fruto é doce. Aristóteles. A educação nunca morre, ela é atemporal, não quantificável, e por esse motivo constata Santo Agostinho: mesmo que eu tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais caminhos a percorrer. A educação abre a janela da nossa alma. E quando a abrimos, observamos o valor que carregamos enquanto humanidade. Observamos todas as belezas naturais, as belas paisagens e, por vezes, a primeira impressão que temos é que somos um nada, se comparado com árvores frondosas, cachoeiras belíssimas, oásis magníficos e rochas gigantescas que nos diminuem em face dessa imensidão natural que nos cerca. Mas somente a humanidade tem capacidade de dizer eu existo, eu sou, penso, portanto existo, parafraseando Descartes. Por mais grandiosa que seja a natureza, somente nós sabemos que ela existe. Ela mesmo não é, mas nós tornamo-nos existentes a partir do despertar da consciência, que é condição sine qua non do humano, promovida pela educação. Finalizo essa prosa lembrando Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e é somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Esse é o meu PCC de História da Educação. Agradeço muito a você ter acompanhado até aqui. Um abraço e até mais.